nosso B, ele só tem isso aqui, ó. Olha que bacana, cara. Agora vamos continuar o problema para tentar descobrir quem é esse cara. O que vocês sugerem agora? Eu quero tentar descobrir o BZ. Vocês lembram aí como é que nós calculamos tudo? Como é que nós fizemos para mostrar que o BZ era zero lá naquele fio? A gente usava a lei de Ampère. Pode voltar o caderno aí. Exatamente. Pegava uma espira quadrada. Então, pegava uma curva, né, orientada. Deixa eu botar aqui, ó, cálculo. Espira do Kiko, né? Espira quadrada. BZ. Então, a gente vai usar novamente a lei de Ampère. Novamente a lei de Ampère, mas com outro circuito. Aí você pega um plano que passa pelo eixo OC. Nesse plano, vocês vão desenhar uma curva. Vão desenhar uma curva orientada. Isso aqui é uma curva orientada. C. Tá certo? Ela está no plano que contém o eixo C. Essa primeira distância aqui, eu vou chamar de ρ1, e essa outra aqui de ρ2, coordenada seguinte. ρ1 e ρ2 são arbitrários, ok? E agora eu vou usar a lei de Ampère para cá. Então, vocês vão me ajudar a usar a lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? Ela está escrita lá no quadro, no canto esquerdo embaixo. Então, da lei de Ampère, nós temos o seguinte: o fluxo desse cara, que é BZ de ρ, Z chapéu, escalar DL, nesse quadradinho aqui, ele tem que ser igual a corrente abraçada por essa curva orientada. Qual é a corrente abraçada por essa curva orientada? Zero. Pega uma superfície aqui, ninguém está cruzando essa superfície. Então isso aqui tem que ser zero. Reparem que aqui dentro eu já coloquei o campo, eu fui simplificando, eu vou usando, vou conquistando aí, tá certo? Então é essa integral que tem que ser feita. Isso é uma integral de linha. Olha, essa integral de linha, ela tem 4 contribuições aqui, tem 4 arestas. É conveniente porque ele quer fazer. Ele pode escolher a curva. Aqui. Nesse trecho, é mais conveniente. nesse trecho, qual é a contribuição? Zero. Por quê? Porque Z chapéu, Z chapéu está para cá. Você vai ter que comportar E assim. o DLzinho está para cá. Z chapéu está para cá. E o DLzinho está para lá. Certo? Então só tem contribuição desses dois caras. Só que a contribuição aqui e aqui tem uma vantagem. O ρ é constante aqui e o ρ é constante aqui. Aqui o ρ não é constante, mas felizmente, então o B variável, mas felizmente o produto escalar dá zero. Então essa integral de linha, ela só tem contribuições desse trecho e desse trecho. Qual é a contribuição do trecho da direita? Ora, no trecho da direita, o Z chapéu escalar, o DL, vai dar algo do tipo DZ, aqui é DZ, Z chapéu, dá 1. É integrar no DZ, daqui até aqui. Deixa eu chamar esse cara de Lzinho também. Tá bom? Então, esse cara pode pular fora e sai como o quê? Eu estou fazendo a integral do trecho da direita, tá vendo? Como é que ele sai? É B o quê? BZ de ρ2. Eu estou calculando aqui, ó. ρ2.
nesse trecho. E o que sobrou lá dentro é a integral de BZ daqui para lá, é L. Agora, aqui deu zero, eu quero essa contribuição. O BZ de ρ pode pular fora. E a integral de BZ, só que agora vindo daqui para cá, quanto dá? Menos L. Então, ficou menos BZ de ρ1 vezes R igual a zero. O L é diferente de zero, você pode dividir por L. E você chega à conclusão de que BZ de ρ2 é igual a BZ de ρ1. Como ρ1 e ρ2 são arbitrários, mas é claro que tanto ρ1 quanto ρ2 são maiores do que R, eu estou fazendo com esse cara do lado de fora. Qual é a conclusão que vocês chegam? BZ de ρ é uma constante. Agora vocês vão fazer uma hipótese de que para ρ bem grande, quer dizer, para um ponto infinitamente longo, distante do solenoide, esse BZ seja quanto? Zero. É razoável, é plausível isso. Nós fizemos isso para o fio. Vamos fazer aqui novamente. Então, eu vou dizer o seguinte: para pontos muito distantes do solenoide, vou apagar isso aqui. Então, isso aqui é uma hipótese agora. Para pontos muito distantes do solenoide, na verdade esse muito é muito não, é infinitamente mesmo, tá? Não é infinitamente distante, ou seja, eu quero que BZ de ρ no limite em que ρ vai para infinito, então me afastei do solenoide infinitamente, eu quero que isso seja zero. Logo, como o BZ era constante, isso eu demonstrei. Que ele era constante foi demonstrado. Se a constante é zero, então o BZ de ρ é zero para ρ maior do que L, ou seja, fora do solenoide. Então, quase lá, gente. Agora vamos calcular dentro do solenoide. E para calcular dentro do solenoide, nós vamos usar novamente a lei de Ampère. Cara, os livros não fazem nada disso. Os livros têm um papo rápido, já dizendo que fora é zero, que dentro é uniforme, e eles começam onde eu vou começar agora. Eu tenho toda essa discussão para fazer. Mas fiquem tranquilos, eu não vou cobrar essa discussão. Eu vou cobrar que vocês saibam o campo de um solenoide ideal. Como eu cobrei que vocês soubessem o campo de placas infinitas com distribuição uniforme. Sim, tá certo? Mas não dá para sair chutando tudo também. Então, e o campo é muito simples, a gente vai ver agora. Para pontos dentro do solenoide. Então agora, tem que tomar cuidado com o meu desenho. Eu vou cortar o solenoide e vou fazer aquele desenhozinho que eu fiz, que já tinha apagado. Estou cortando essas espiras ao meio. Então, estou cortando por aqui. Eu tenho um semicírculo aqui e um semicírculo aqui. Corrente aqui está entrando, corrente aqui está saindo. Tá certo? Não vou tentar desenhar com mais detalhes. Isso aqui continua. Esse aqui é o eixo OZ. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar
ela é uma curva orientada, é a nossa amperiana. É a amperiana escolhida. Assim como a gente escolhia lá as gaussianas. É a mesma que aquela, só que um dos lados está dentro agora. Ali eu usei os dois lados fora. Mostrei que o BZ era constante e com uma hipótese adicional o BZ ficou igual a zero. Agora estou pegando uma delas aqui dentro. Eu já sei que o campo aqui fora é zero. Tá certo? O campo aqui fora eu já demonstrei. O campo fora é zero. Porque o BZ é zero, eu já tinha mostrado que só tem BZ. E o campo dentro? Bom, então o campo dentro a gente vai usar novamente a lei de Ampère, só que para essa amperiana amarela que está aí. Vocês já podem tentar visualizar. Vamos dar um nome para isso daqui, ó. Vamos chamar essa distância daqui de L. Isso aqui, ó. Vou chamar de L. Então ficou mal feito depois. L é esse tamanho aqui. Então vamos lá. Como agora eu vou precisar calcular a corrente abraçada, eu vou desenhar uma superfície cuja borda seja essa curva amperiana, tá bem? Eu falei que a superfície pode ser qualquer, desde que tenha a mesma borda. Então vamos pegar a mais simples. Qual é a mais simples? É exatamente isso daqui, em azul, tá legal? Não vou pegar nenhum balão, nada desse troço. Pega uma superfície plana, esse retângulozinho aí. Agora, a normal está para onde? Para dentro ou para fora? Ora, se a orientação da borda foi essa aqui que eu escolhi, então a normal está para fora. Então a normal, isso que está aqui, é a normal, a superfície S, essa é a superfície azul, e a borda de S é C. Por isso que a normal está para fora. Porque eu orientei C dessa forma. Se C tivesse orientado assim, a normal estava para dentro. A gente tem que manter as convenções. Agora nós vamos usar a lei de Ampère para essa amperiana aqui. Então, da lei de Ampère, nós temos o seguinte. Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever assim. PDL, a corrente abraçada pela curva C vou escrever assim, ó, I0, fluxo do J através do S, e aqui esse C é a borda daquele S. Aqui é aquele retângulozinho. E agora eu pergunto para vocês, quanto dá o lado direito? Vamos fazer o lado direito primeiro. Isso que está aqui, gente, dá a corrente que está cruzando a superfície azul. Quando cruza a superfície azul? Ora, lembrem-se que esse solenoide ele tem Nzinho espiras por comprimento. Por cada cruzinha dessa aqui, cada cruzinha dessa significa uma corrente I. É a corrente I que flui no solenoide. Então, estou perguntando para vocês, quanto dá o lado direito? I0 LNI. Oi? I0 LNI. I0, isso que dá. Bom, só estou perguntando aqui esse cara. Então, só isso dá o quê? LNI. L, maravilha. Nzinho vezes L, já que isso é número de espiras por comprimento, vezes comprimento, dá o número de espiras. Vezes a corrente em cada espira, dá a corrente toda que cruza a superfície azul. Tem só um probleminha no seu resultado. O sinal. Negativo. Porque o J está para dentro, o J está para dentro, e a normal está para fora. Então aqui tem um menos que aparece aqui, ok? Então esse é o lado direito. Agora vamos fazer o lado esquerdo. Vai fazer essa discussão da normal da para dentro para fora de novo, que eu não estava copiando, não consegui entender. Tá, essa discussão é o seguinte, sempre que você tem uma superfície,
você pode orientá-la, se ela for orientável. Tem superfícies que não são orientáveis. Aquela fita de babies, por exemplo, pega uma tirinha de papel, dobra assim e cola uma na outra. Se você fizer essa brincadeira e pegar uma normal orientada de um lado dessa fita, vai caminhando com essa normal pela fita, e chega uma hora que você chega no mesmo ponto, você volta no mesmo ponto e a normal está do lado de baixo. Então aquilo é uma superfície meio patológica que ela não é orientada. Tá? Isso é... Pega uma superfície, qualquer folha do teu caderno, e eu falo, orienta essa superfície. Se fala, eu tenho duas opções, eu falo, é verdade. Escolhe uma, e você escolhe uma. A borda dessa superfície também é uma curva. E a orientação da curva também tem dois sentidos. E quando você orienta a superfície, você induz uma orientação na borda. E aí você convenciona. Essa é a convenção que todo mundo fez. A física não depende de convenções. Se alguém tivesse convencionado um sinal trocado, tudo bem, apareceriam os sinais trocados, mas a física seria a mesma coisa, os problemas, tudo igual. A convenção é essa. Quando você tem uma superfície, imagina um disco que tem a borda, que seria a circunferência de dentro. Se você caminhar no sentido da orientação da borda, e se a normal na superfície, se ela for dos pés para a cabeça, ao caminhar pela borda, a superfície tem que estar do lado esquerdo. Então essa é a orientação. Então significa o seguinte: se você desenha esse círculo aqui e diz que essa é a orientação, então você imagina uma pessoa andando, não vou tentar desenhar uma pessoa aqui, a pessoa andando para lá, o braço esquerdo tem que estar para dentro. Então, dos pés para a cabeça é normal. Então, essa aqui é a orientação dessa pessoa. Se você quiser uma coisa um pouco mais matemática, você pode fazer o seguinte: a normal, a curva, produto com o vetor tangente, tangente é o carinha que te dá a orientação da borda. Aqui seria o T-chapéu. Aqui seria o N-chapéu. Esse amarelinho aqui seria o N-chapéu. Se você fizer esse produto, ele tem que dar para a superfície, não para fora da superfície. Essa que é a orientação da superfície em relação à borda. Se quiser gravar de uma maneira mais simples, indicadores na orientação da borda, o polegar te dá a normal. Tá bom? Então aqui, ó, orientação da curva amarela, eu escolhi assim. Podia ter escolhido o contrário, desenhei assim, deixa assim. Então, a superfície azul ou qualquer outra superfície cuja borda seja a curva amarela, tem que ter a normal de acordo com essa convenção. Ok? Bom, voltando para cá, deixa eu apagar a aí, pegar mais um gizinho. Então, olha só, o lado direito vocês já me responderam. E o lado esquerdo, gente? O lado esquerdo, aqui tem contribuição? Não, porque o campo fora é zero. Nesses trechos, tudo bem que fora é zero, mas aqui dentro, você poderia ficar de lado, mas só tem BZ. Certo? A gente já tem um campo que é só BZ. A gente já conseguiu eliminar tudo. BZ depende de rho. Aqui até o rho varia, mas então o DR é horizontal aqui. Tá certo? Então, nesses trechos, tampouco há contribuição. A outra coisa, vamos dizer que esse cara está no rho genérico, tá bem? Tem que dar essa distância. Agora, felizmente, nesse trecho, o rho varia? Não, o rho é constante. Então, fazer essa integral de linha aqui, ó, lado esquerdo, é botar BC, que depende de rho, C chapéu, escalar PL. Essa integral que vocês têm que fazer só nesse trecho aqui, concorda? Já não botei mais o resto do retângulo, só esse trecho contribui. Isso é o lado esquerdo, e o lado direito é menos I0 Mzinho Li. E quanto dá isso daqui? Olha, se o rho é constante, esse cara pode pular fora, concorda? Esse cara dá BZ
Só que está de cima para baixo, essa integral quando dá? Integral de BZ daqui até aqui, menos L. Ok? Então, nós temos o seguinte. Nós temos menos BC de um rho genérico. Esse rho genérico dentro do solenoide. Vezes L igual a menos Mi0 Nzinho Li. O L cancela com L, menos cancela com menos. Ou seja, o campo dentro do solenoide, o campo, vou botar assim já, dentro, para qualquer ponto P dentro do solenoide, olha que bacana, Mi0, Nzinho e C chapéu. Uniforme, como eu havia comentado, como eu havia antecipado. Uniforme. Okay? Repetindo, o que nós fizemos? Nós primeiro idealizamos o solenoide. Dissemos que ele era equivalente a uma pilha de espiras. E supusemos que ele fosse muito extenso, infinitamente extenso. Por isso, as simetrias nos permitiram dizer que o campo B, em princípio, poderia ter todas as componentes, mas elas seriam funções somente da variável ρ. Em seguida, nós usamos o quê? A lei de Gauss do magnetismo para eliminarmos a componente ρ. Nós mostramos que Bρ era zero. Em seguida, nós usamos a lei de Ampère para mostrarmos que o BC fora era constante. Então, perdão, para mostrarmos que o Bφ era zero. Aí sobrou apenas que o B era BZ, Z chapéu. Nós usamos a lei de Ampère novamente, um quadradinho fora, e mostramos que o BZ fora era constante. Fizemos a hipótese de que no infinito ele era zero, então ele era zero do lado de fora. E usamos novamente a lei de Ampère e calculamos quanto era esse BZ aqui dentro. E ele saiu como uniforme. Então, o campo de um solenoide ideal, quando eu falar solenoide ideal, vai significar isso. Uma pilha de espiras infinitamente longa. Ele é nulo fora e dentro ele é uniforme e depende do número, da densidade linear de espiras. Número de espiras de comprimento vezes a corrente. Okay? Então, é nesse sentido que ele faz o papel do capacitor de placas planas. Você quer gerar um campo eletrostático constante? Carrega um capacitor de placas planas e você tem uma boa aproximação do campo uniforme. Quer um campo magnético uniforme? Pode ser um solenoide grandão. Dentro dele você tem um campo magnético uniforme. Que horas são, gente? 11h30. Pergunta 6h30. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Eu sei que a aula novamente foi densa. E isso que está aqui, gente, era para ter sido feito até o final da aula passada. Bom, olha só, eu vou só começar. Como eu falei, o assunto que vem agora é muito sutil. Então eu vou só descrever qualitativamente. Eu vou ver o que eu vou fazer até onde eu chego, mas não vou fazer muita conta não. Só quero entrar no capítulo de lei da indução para vocês saberem do que se trata. Okay? Mas com isso aqui nós encerramos o capítulo, que seria o capítulo 8, mas eu não segui a mesma sequência do Moisés, e basicamente o que eu quero que vocês entendam desse capítulo é o que é a lei de Biot-Savart e o que é a lei de Ampère. Tanto uma quanto a outra são válidas apenas para correntes o quê? Estacionárias. Nós iremos generalizar a lei de Ampère para o caso não estacionário, mas isso será feito somente depois da prova. Vai ser a primeira aula depois da prova. Para a prova, vocês ainda vão estar com as equações de Maxwell quase completas. Só a lei de Ampère vai estar incompleta. Bom, então façam exercício. Eu vou, durante o fim de semana, mandar uma nova, um novo e-mail, enfatizando os problemas que vocês devem fazer
Não devem fazer muitos, devem fazer poucos, se preocupando em entender aqueles poucos. E agora eu vou sugerir os de lei de Ampère para vocês também. Eu havia sugerido só até ele no meu salário. Okay? Bom, então agora uma espécie de cenas dos próximos capítulos, mas um pouquinho mais do que isso. Vamos falar da tal da lei da indução de fala, que é uma lei que acabou revolucionando várias coisas, a própria desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, para mim, hoje entraria na lei da indução de fala. Isso corresponde ao capítulo 9 do livro, que vocês podem voltar a estudar o livro. A sequência vai ser parecida e tal. Só o capítulo 8 tem uma sequência diferente. Bom, só uma breve introdução, mas basicamente um nome que não pode ficar de fora é o nome do Faraday, né? Então, Faraday era um cara de origem humilde, ele era filho de ferreiro, trabalhou como encadernador de livros e tal. Era um cara com uma intuição muito forte, e o preparo matemático dele não era muito grande. Mas ele era um cara com uma intuição muito legal. Foi ele que introduziu a ideia de linhas de campo também. E o Faraday, por volta de 1830, 31, 32, alguma coisa assim, ele realizou vários experimentos que eu vou descrever alguns deles. E são experimentos muito interessantes, porque ele percebeu o seguinte, que se você tivesse aqui, por exemplo, um ímã, e você pegasse uma espira em repouso que não estivesse conectada à bateria, nada disso, uma espira, mas que não estava passando corrente nenhuma. E ele percebeu o seguinte, se você movesse essa espira na presença desse ímã, surgia uma corrente na espira. Uma corrente era induzida na espira. É como se aparecesse uma força eletromotriz induzida, chamada de fém induzida. Então, esse foi um dos experimentos. Você tinha uma espira, movia essa espira no campo magnético estático e aparecia uma corrente induzida. Depois ele percebeu que isso acontecia se a espira ficasse parada e você movesse o ímã. E se você movesse o ímã com a mesma velocidade relativa, ou seja, espira para cá com V, ou o ímã para cá com uma velocidade do mesmo modo, produzia a mesma corrente induzida. Então era algo que dependia só do movimento relativo. Isso era uma coisa interessante por um lado, você tinha toda a relatividade galileana,